Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Já vou pedir no início do vídeo para vocês se inscreverem no canal, porque isso me ajuda muito, curtirem o vídeo, comentar e me sigam também nas redes sociais que eu vou deixar por aqui. Então, bora pro caso de hoje. E o caso de hoje é o caso Brittany Murphy. Brittany Anne Murphy nasceu no dia 10 de novembro de 1977, em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Seus pais eram Angelo Bertolotti e Sharon Murphy, e ela tinha apenas 2 anos de idade quando os pais decidiram se separar. Após a separação dos pais, a Brittany foi criada somente pela mãe, com quem manteve uma relação extremamente próxima ao longo de toda a sua vida. Já em relação ao seu pai, ele era completamente distante e até passou um período na prisão, ou seja, a responsabilidade pela criação da Brittany foi totalmente da Sharon. E aí você me pergunta, por que o pai da Brittany foi preso? Então, aparentemente ele estava envolvido em atividades criminais ligadas à máfia. Bem simples. Segundo investigações federais, ele estaria ligado com drogas, extorsões e negócios ilegais. Além disso, também ele tinha relação dele com o crime organizado. Então ele acabou passando um grande período na prisão e isso teria sido um dos motivos pelos quais ele não teria sido tão presente na vida da Brittany. A Sharon e a Brittany eram inseparáveis. A mãe dela trabalhava muito, mas mesmo assim ela tentava investir tempo e apoiar a filha na carreira que ela queria desde criança, porque desde sempre a Brittany mostrou interesse em cantar, dançar e atuar. E isso levou a Sharon a colocar a Brittany desde pequena em aulas de teatro, balé e canto. E foi em uma dessas aulas que um professor chegou para Sharon e falou: "Essa menina tem talento, se você quiser que ela vá longe, leva ela para Los Angeles." E foi isso que ela fez. E com apenas 13 anos de idade, a Brittany e a mãe dela, Sharon, arrumaram as malas e foram para Los Angeles. Logo em seguida, a Brittany já começou a participar de vários comerciais de televisão, o que começou a chamar atenção para grandes empresários para que ela começasse a atuar. Então, vários produtores começaram a acompanhar a trajetória da Brittany e eles começaram a se interessar muito por ela e pelo talento que ela tinha. Então, logo, a carreira dela começou a crescer muito rápido. No início dos anos 90, a Brittany então começou a fazer testes e audições e era um ambiente bem competitivo, mas mesmo assim ela acabava se destacando pela personalidade dela. Seu primeiro grande papel veio em 1991, quando ela entrou para a série Drexel's Class. Na série, ela interpretava a Brenda, que era uma das filhas do personagem principal da série. E a partir daí, a carreira da Brittany deslanchou. Ela começou a fazer muitos papéis na TV e ela começou a ficar muito famosa. E nessa época ela tinha apenas 14 anos de idade. Ela continuou fazendo várias séries de sucesso, até que no ano de 1995 ela fez o grande clássico e um dos meus filmes favoritos da vida, que foi As Patricinhas de Beverly Hills. Nesse filme, a personagem dela era uma pessoa completamente desajeitada e ela acaba fazendo amizade com as patricinhas da escola. E diante dessa amizade, ela acaba passando por uma transformação fashion. É muito icônico. E com todas essas aparições na TV, a Brittany se tornou um ícone pop dos anos 90 e 2000. Só que conforme a fama dela ia aumentando, a vida amorosa dela, que era para ser particular, acabou se tornando pública também. Um dos seus primeiros relacionamentos que ficou conhecido foi o seu namoro com Jonathan Brentz. A relação deles não durou muito tempo, até porque os dois estavam cheios de trabalho, eles eram 2 atores em ascensão. Então, acabou rapidamente esse relacionamento. Depois desse relacionamento, ela se envolveu com o Ashton Kutcher, que também é um ator e contracenou com ela. O filme que eles fizeram juntos foi o Recém-Casados, de 2003, e eles viraram o casal favorito de Hollywood. Segundo a mídia, eles eram um casal engraçado e eram muito bem vistos juntos, mas infelizmente o namoro também não durou muito tempo. No ano de 2005, a Brittany chegou até a ficar noiva do produtor musical Jeff Kratnitz, mas logo em seguida o noivado acabou e eles terminaram o relacionamento. No mesmo ano, ela também ficou noiva do assistente de produção Joe Macaluso, o que também não deu certo. E essa quantidade de relacionamentos que deram errado acabaram deixando a Brittany muito mal e ela começou a passar uma imagem de uma pessoa que entrava em relacionamentos que passavam por altos e baixos, na maioria das vezes davam errado. Mas ela não imaginava que o relacionamento mais polêmico da sua vida viria logo no ano de 2007, quando ela se casou com o roteirista britânico Simon Monjack. Simon Mark Monjack nasceu no dia 9 de março de 1970, em Londres, na Inglaterra.
Ele cresceu em uma família judia de classe média e na juventude estudou em boas escolas. Ainda jovem, o Simon se apresentou como roteirista, diretor e empresário, mas tinha poucos trabalhos de fato realizados. Infelizmente, a sua vida adulta era cheia de contradições. Ao longo dos anos, o Simon acumulou várias dívidas e vários processos judiciais. Ele foi acusado de não pagar os cartões de crédito, não quitar os aluguéis e também utilizar cheques sem fundo. Além disso, ele tinha um histórico turbulento de relacionamentos. Ele também já havia se casado, mas o relacionamento dele não durou muito tempo. Ele e a Britney se conheceram em 2006 e logo já se casaram no ano de 2007. Foi um casamento mais intimista e quase ninguém foi convidado para essa festa. Pessoas próximas a Britney informaram que ele tinha um comportamento completamente manipulador em relação a ela. Ele teria assumido algumas funções em relação à carreira da Britney. Ele se apresentava como o agente, o empresário e às vezes até como maquiador dela. E diante de todos esses comportamentos, a Britney começou a se afastar e se isolar dos amigos dela. E nesse período, a Britney começou a sofrer ataques da imprensa, porque começaram a falar que ela estava muito magra, que a aparência dela tinha mudado, que ela poderia estar envolvida com drogas. E nossa, isso é muito inadmissível, sabe? A menina já estava sofrendo por alguma outra coisa e eles começam a inventar boatos sobre a vida dela. Apesar de todas essas especulações, a Britney dizia que ela estava feliz em casa e que não tinha nada de errado acontecendo. Ela defendia o Simon de todas essas críticas e falava que ele era o apoio dela. Agora eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo para contar como foi a mudança da Britney para a casa que ela estava morando quando ela faleceu. O ano era 2003, quando a Britney decidiu se mudar para uma mansão enorme, a casa dos sonhos dela. E essa casa era pertencente a nada mais nada menos que a Britney Spears e o Justin Timberlake quando eles estavam no relacionamento deles. Então era uma casa bem famosinha. A casa ficava meio isolada, mas tinha uma vista linda de Los Angeles. Naquela época, ela ainda não conhecia o Simon, eles não eram casados, e ela se mudou sozinha junto com a sua mãe para aquela casa. Só então, no ano de 2007, que foi quando eles se casaram, que ele se mudou para casa junto com a Britney e a mãe dela. E teria sido nessa fase que a Britney começou a sofrer alguns comportamentos meio controladores do Simon. E anos depois, a Britney, que tinha um comportamento extremamente extrovertido e animada, cheia de energia, nas últimas semanas de 2009, ela começou a ter um comportamento reverso a isso. Alguns colegas de trabalho relataram que a Britney teria mudado muito no final desse ano de 2009. Ela se mostrava muito sem energia e com muito cansaço, um cansaço assim excessivo. A Britney começou a ficar realmente doente e ela tinha sintomas como tosse, falta de ar e tonturas. E a tosse dela era aquela tosse que não passava, não parava. E as pessoas ao redor, como os colegas de trabalho, começaram a falar que a Britney estava doente o tempo inteiro. Toda hora ela estava resfriada, toda hora ela estava passando mal e era um mal-estar que não passava de jeito nenhum. Nos dias que se passaram, a mãe dela, a Sharon, disse que a Britney estava ficando cada vez pior, que ela não aguentava nem mais subir as escadas da mansão, porque ela estava muito fraca. O marido dela, o Simon, também relatou que ela estava cada vez mais pálida e que ela dependia muito dos remédios, como xarope e analgésicos, por conta de todo o mal-estar que ela sentia. Na madrugada do dia 20 de dezembro de 2009, a Britney chegou no limite dela. Ela teria levantado para ir no banheiro, ela estava sentindo muita falta de ar, estava suando frio e o corpo dela não aguentou e ela desmaiou. A sorte foi que a mãe dela viu. A Sharon entrou em desespero e foi correndo chamar ajuda. Nesse meio tempo, a Britney teria voltado um pouco à consciência, mas logo ela já desmaiou de novo. Assim que os paramédicos chegaram na mansão, eles já perceberam que o estado da Britney era muito crítico. Mesmo assim, eles levaram ela até o hospital. Mas chegando lá, logo depois ela acabou falecendo aos 32 anos de idade. E aí vocês devem estar se perguntando a mesma coisa que eu me perguntei quando eu vi esse caso. E o marido da Britney? Onde o Simon estava nessa hora? Dizem que o Simon estava presente, mas ele não tomou nenhuma atitude. Ele não teria ido atrás de chamar a emergência, alguma coisa assim. Quem teria chamado a emergência teria sido a Sharon. Esse comportamento acabou levantando alguns questionamentos em relação ao por que ele não ajudou. Aí algumas pessoas acreditam que ele teria se sentido meio paralisado diante da situação e não conseguiu agir, mas era meio esquisito mesmo. A notícia sobre a morte da Britney caiu como uma bomba em Hollywood e todo mundo começou a acampar na frente da mansão para tentar descobrir o que de fato tinha acontecido lá dentro. As pessoas estavam muito curiosas para saber o que realmente tinha acontecido em relação ao por que ela tinha ficado tanto tempo doente, por que ninguém fez nada. E assim, ela era muito nova e ela era uma artista em ascensão, então
Foi muito sem sentido a morte dela. Enquanto isso, o Simon começou a dar entrevistas, só que a postura dele não era de alguém que tinha acabado de perder a mulher. Ele começou a agir muito estranho, ele começou a culpar Hollywood, falar que aquilo tinha acontecido por culpa da indústria, de tudo que a Britney estava envolvida. Então, ele começou a criar uma grande teoria da conspiração. A autópsia dela deu o primeiro choque de realidade. A causa da morte teria sido por pneumonia, anemia severa e intoxicação por múltiplos medicamentos comuns. Essa combinação foi fatal, mas se tivessem descoberto isso a tempo, a Britney poderia ter sido salva. Mas como a morte dela teve todo esse ar de mistério, logo começaram a surgir várias teorias em relação à morte da Britney. O pai da Britney começou a falar sobre envenenamento, já a mãe dela começou a desconfiar que fosse um mofo tóxico que tivesse na residência deles. Mas a conclusão oficial ficou como morte acidental. Mesmo com o atestado oficial, a opinião pública começou a desconfiar do Simon, ainda mais pelos comportamentos que ele teve depois do falecimento dela. Só que a tragédia não tinha acabado por aí. 5 meses depois, em maio de 2010, o Simon também morreu. Ele morreu na residência e as causas da morte foram pneumonia e anemia, a mesma causa da morte da Britney. A partir dessa segunda morte, o mistério realmente estava instaurado nesse caso, porque todo mundo ficou pensando, como? Como que os dois tiveram o mesmo problema, a mesma doença e morreram na mesma casa? Então veio um grande estouro e todo mundo ficou muito em cima desse caso, porque afinal, o que teria levado à morte deles? A data exata da morte do Simon foi na noite do dia 23 de maio de 2010. Ele ainda estava morando com a sua sogra, com a sua ex-sogra no caso, né, com a Sharon. Na noite daquele dia 23, a Sharon passou pelo quarto do Simon e percebeu que ele estava deitado na cama meio imóvel. Ela se aproximou e percebeu que ele estava aparentemente sem vida. Ela então ligou para a emergência e quando os paramédicos chegaram, eles perceberam que de fato o Simon já tinha morrido. E aí vem mais um detalhe perturbador. O Simon, ele tinha um histórico de problemas de saúde. Ele sofria de convulsões e também tinha um histórico de problemas cardíacos. Mas no final não foi isso a causa da morte dele. Ele acabou morrendo de pneumonia, igual a Britney. E com isso, obviamente, aumentaram as teorias da conspiração e eu vou falar algumas delas agora para vocês. A primeira teoria seria a explicação oficial do caso, que seria a pneumonia e a anemia. Os legistas afirmaram que tanto Simon quanto a Britney morreram de anemia severa e pneumonia. Só que essa versão estava muito simples para o resto da população, porque diante de todo o mistério dessas mortes, isso parecia simples demais. E é aí que surge a segunda teoria, que é a teoria do mofo tóxico na mansão. Segundo essa teoria, essa casa era muito úmida e mal ventilada, e tinha um grave problema de mofo tóxico. Segundo essa teoria, esse mofo tóxico teria causado problemas respiratórios no casal e o que teria levado eles à morte. Inclusive, essa é a teoria que a mãe da Britney mais acredita. Mas a investigação alegou que não tinha nada que comprovasse que teria sido isso que causou a morte do casal. Inclusive, não tinha evidência nenhuma, nem médica, nem ambiental, que comprovasse de fato. Ou seja, oficialmente, não foi o mofo que matou a Britney e o Simon. A terceira teoria é a teoria do envenenamento por metais pesados. E essa teoria começou por conta do pai da Britney. Ele conseguiu amostras do cabelo da Britney e fez alguns testes independentes. O resultado desses testes mostrou níveis elevados de antimônio e bário, que são metais utilizados em venenos, principalmente em veneno de rato. E com o resultado desses exames, começaram a desconfiar muito que a Britney e o Simon teriam sido envenenados de propósito. Mas os médicos legistas também refutaram esse resultado. Eles disseram que alguns cosméticos, como tinturas de cabelo, também poderiam dar esse mesmo resultado. A quarta teoria seria negligência médica e isolamento. Essa teoria, no caso, nem é tanto conspiratória, na verdade, é meio real. Até porque tem declaração dos colegas de trabalho da Britney e colegas próximos dela dizendo que ela não tinha o tratamento médico que ela precisava quando ela estava passando mal daquele jeito. Inclusive, quando ela estava doente, o Simon desencorajava ela de procurar um médico. Ele falava que os remédios caseiros, os remédios que ele dava para ela, já iam funcionar, então ela não precisaria procurar um médico. No caso, remédio caseiro não, né? Porque ele dava os remédios da farmácia para ela. Muitas pessoas acreditam, inclusive eu acredito, que se ela tivesse tido um tratamento anterior, tipo, feito algum raio-x, alguma coisa nesse sentido, já teriam descoberto antes do que ela tinha, então ela poderia ter sido salva. A quinta teoria é sobre as coisas sombrias que envolviam o Simon.
Essa teoria se deu pelo fato de o Simon ser uma pessoa extremamente controladora com a Britney e também pelo fato dele ter agido estranho depois da morte dela. Por conta de todos esses comportamentos, alguns fãs acreditam que o Simon teve alguma coisa a ver com a morte da Britney. E essas são as teorias que as pessoas mais discutem em relação a esse caso. Uma das coisas que mais perguntaram depois da morte da Britney e do Simon foi o que aconteceu com a Sharon, a mãe da Britney. Antes mesmo do Simon também falecer, os dois fundaram uma organização de caridade, uma fundação em nome da Britney. Essa fundação era destinada a apoiar a educação artística, infantil e iniciativas de pesquisa contra o câncer. Em 2011, apenas 2 anos após a perda da filha e do genro, a Sharon decidiu vender a mansão. A casa foi vendida por 2,7 milhões de dólares. 2 anos depois, em 2013, o imóvel original foi demolido e no lugar dele foi construída uma nova mansão. Desde que a Sharon vendeu a mansão, o paradeiro dela é desconhecido e ela nunca mais apareceu em público. A sua última manifestação pública foi em relação a uma carta que ela escreveu em 2014. Nessa carta, ela defende ela mesma e a Britney em relação às teorias que acabavam envolvendo ela no caso. Até hoje, mais de 15 anos após a sua morte, a Britney continua sendo lembrada e enaltecida pelo seu grande papel na indústria. E ela vai ser lembrada para sempre pelo seu carisma e talento. E foi isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Ele tem muitas teorias ao redor. Comentem o que vocês acharam, qual teoria vocês acham que mais se encaixa nesse caso. E até o próximo episódio. Tchauzinho!